O Chá das Quatro de hoje traz um assunto muito sério e importante, que precisa ser tratado com muito empenho por nós cristãs. O feminismo e como ele está matando o feminino das mulheres da nossa geração. O assunto é sério, sim, e muito importante. Então eu te convido a se preparar e acompanhar todo o programa, todinho. Fique aí com a gente. E antes de começarmos a falar sobre esse assunto tão sério, eu te convido a conhecer um pouco da nossa quarta integrante de hoje. Catarine Caldeira se converteu há 10 anos por influência do pai, que é pastor. Graduada em marketing, se especializou em marketing digital, mas a maior área de interesse dela sempre foi a política. Começou a produzir conteúdo sobre feminismo e ideologias após perceber que muitas mulheres estavam sendo enganadas por esse movimento e, por causa dele, destruindo suas vidas. Catarine é coautora do livro Guia de Bolso contra Mentiras Feministas e é professora do Clube Antifeminista. Olha aí, gente. Fala comigo se esse programa não vai... A tampa da chaleira do chá não vai voar hoje. Então já chama suas amigas aí para assistir esse programa com a gente. Manda aí o WhatsApp. Gente, pega aí, vamos assistir o Chá das Quatro. Aquelas que já estão assim com o nariz virando. Ai, meu Deus, as crentes juntaram para falar contra o feminismo. Fica aí. Vamos escutar uma opinião diferente? Porque a gente aprende sempre escutando, estudando, ouvindo o outro lado. Fique aí com a gente, quem sabe a gente oferece pelo menos para você uma outra perspectiva. Vamos lá. Catarine, como é que você se meteu com esse assunto tão polêmico, Catarine? Fala para mim como é que você, né? A gente já viu ali o seu histórico, o que você gosta, mas como que essa bandeira, essa ideologia que ficou cada vez mais forte, né? Desde a sua terceira, quarta onda, eles falam que a gente está vivendo hoje, a quarta onda do movimento feminista, né? Como é que isso, assim, te despertou a atenção? Eu sempre fui uma pessoa muito interessada em política. Sempre gostei muito de história, de abordar temas da sociedade, desde criança, inclusive. Eu lembro de participar junto com meu pai, que foi algumas vezes candidato a vereador. A minha avó também sempre gostou muito de política, então eles me envolveram um pouco nesse meio. Uhum. E desde adolescente eu despertava, né, despertei o interesse por esse tipo de assunto. Eu era um pouco ali diferente das meninas da minha época que queriam saber de outros assuntos. E aí, em 2013... quando teve esse efervescer político no país, eu comecei a direcionar mais o meu olhar para essa área da política. Nessa época, o feminismo não era tão falado como hoje, né? Nos últimos 3, 4 anos, começou a falar muito sobre feminismo, mas ele, em 2013, ainda estava ali um pouco adormecido. Era uma área já do meu interesse, mas eu não tinha me aprofundado tanto, né? Estudava mais superficialmente. E então, eu comecei a perceber que muitas meninas, tanto da minha cidade quanto do meu convívio, eu sou do interior, né, mas apesar de morar em BH há muitos anos, eu percebi que muitas meninas da minha idade, da idade da minha irmã, estavam muito se interessando por feminismo, compartilhando coisas, né, repetindo discursos que eu percebia que elas não conheciam, assim, a verdadeira raiz. Eu sabia sobre feminismo, mas eu não sabia como desmentir, como argumentar contra. E aí eu, então, decidi estudar um pouco mais sobre o assunto, me aprofundar mesmo, para poder trazer esse contraponto. E aí, desde então, eu venho estudando bastante. E há alguns anos atrás, eu senti que o Senhor falou muito forte no meu coração, que Ele tinha me levantado, inclusive, né, foi algo que eu senti muito forte, que Deus tinha colocado esse interesse por política em mim desde criança, não foi à toa. Ele queria que, exatamente neste tempo, Ele queria me levantar para falar sobre essa bandeira, para poder trazer libertação através da verdade para as pessoas, né? Porque não basta... Obviamente, o evangelho é suficiente, claro, mas
É preciso conhecer tudo que nos cerca, até mesmo para a gente passar o filtro do Evangelho, para saber isso é correto, isso não é. Sim. Então eu senti mesmo Deus, ele falando comigo sobre isso, que Ele queria para me falar sobre esse assunto, para que eu pudesse ser um instrumento para libertar mulheres do engano. E desde então eu venho me dedicando, venho compartilhando, criando conteúdo sobre esse assunto, estudando cada vez mais, me dedicando e tratando isso de forma muito séria, como um ministério, como uma vocação mesmo que Deus me deu. Sim. É tão interessante que a gente vive hoje o período das meias-verdades, né? Sim. Quando Satanás, por exemplo, ele vai conversar com Jesus na tentação, ele não fala para Jesus nenhuma mentira. Ele oferece uma verdade como uma meia-verdade, como uma alternativa. Isso, né? um sofisma. Um sofisma. Isso. E Jesus, por conhecer muito bem as Escrituras, Satanás usa as Escrituras para tentar Jesus e Jesus desmente ele na própria armadilha que ele monta. Então, hoje a gente está vivendo um tempo de meias-verdades, ou seja, eu te conto só a parte que me interessa para te manipular, para você fazer exatamente o que eu quero. E eu acho que isso não só dentro do feminismo. Acho que, de uma maneira geral, a gente vive uma época de meias-verdades. Por exemplo, vou dar um exemplo que não tem muito a ver com o nosso papo, mas a frase que virou um mote do nosso tempo. Eu não sou obrigada. Né? Sou obrigada. Não é gostoso falar isso? Não eu não sou obrigada a nada. Né? Eu não sou obrigada. E a gente gosta, e se a gente experimenta fazer um exercício de falar essa frase, eu não sou obrigada. A gente até gosta. Parece uma verdade libertadora. Entendeu? Só que, gente, na prática, não é bem assim, não. Na prática, nós somos obrigados, sim, porque temos responsabilidade. Então, se eu tenho um filho, se espera de mim que eu eduque essa criança. Se eu assumo um relacionamento, se espera de mim que eu trate o meu companheiro com a dignidade que eu quero ser tratada. Se eu tenho um emprego, se espera de mim que eu cumpra os combinados entre empregador e empregado. Então, que eu cumpra o horário, né, para que eu ganhe o meu salário. Então, sim, a gente é obrigado, sim, porque quem tem responsabilidade assume compromissos e responsabilidades. Todo direito tem o seu dever. Todo direito tem né? o seu dever. A lei diz isso, né? Exatamente. Então, o que acontece? Hoje, se é vendido... Na primeira onda do feminismo, a gente vê, no princípio do movimento feminista, até onde eu estudei, né, não sou tão profunda quanto você, mas até onde eu estudei, a gente vê no primeiro movimento, na primeira onda, aquela reivindicação daquelas mulheres que já tinham sido tiradas de casa pela Segunda Guerra Mundial. Não, um pouco antes disso. O segundo movimento é que é depois da Segunda Guerra Mundial. O primeiro movimento veio no final do século XIX e, inclusive, dentro daquele grupo de feministas, algumas feministas chamadas maternais, que estavam querendo as questões do direito em relação à criança, ter o pai mais presente na formação, na educação dos filhos e tal. Então, há controvérsias elas lutam pelo direito ao voto e há controvérsias também quanto à verdade, a veracidade dessa pesquisa, né, que as primeiras feministas, elas estão buscando o direito da mulher de votar, de escolher seus representantes. No primeiro movimento também eu estudei que elas querem ter voz. Então, elas querem ter voz para expressar suas opiniões, suas ideias, dar as suas sugestões e tal. Na segunda onda, pós-Segunda Guerra, elas são tiradas do seio da família para se dedicar ao mercado por uma ausência masculina. E depois disso, vem aquela segunda onda, a meu ver, até aqui, a mais violenta do feminismo, porque ela veio combinada com sexo, drogas e rock and roll, com a emancipação da mulher, a emancipação sexual pelo uso da pílula. Então, vem uma série de fatores e aí aquelas feministas dessa segunda fase, elas são mais agressivas, elas falam que a maternidade diminui a mulher, que a maternidade atrasa a mulher, que a mulher não precisa de tolerar um casamento, se esse casamento está fadado ao fracasso, que ela pode ter múltiplos companheiros, porque agora ela não precisa mais... Essa questão da fidelidade, inclusive, foi questionada. Meu corpo, minhas regras, Meu corpo, né? minhas regras, o direito ao aborto, e tudo isso ali ferveu bem na segunda onda. A terceira onda, ela já vem questionando a questão do feminismo só para a mulher branca, né? Porque a mulher branca vai trabalhar, tá? E a mulher negra, que tem que ser empregada doméstica,
porque ela tem que sustentar o filho? Será que ela tem os mesmos direitos da mulher branca? Né? Então, a terceira onda... Agora, o que nós estamos chamando de quarta onda como é que eu vou chamar isso, gente? Esse questionamento dos papéis de gênero. Os papéis de gênero, que para mim é uma coisa absolutamente absurda, na minha percepção, né? Porque eu acho que, embora uma pessoa ela tenha o direito de, eu não quero desempenhar a minha função como mulher, eu não me identifico com o meu sexo biológico, né? E ela pode trabalhar e seguir sua vida e se vestir como uma mulher, ok. Agora, a partir do momento que o biológico é ignorado, se tem a tentativa de ignorar a nossa estrutura biológica, a gente vê o que está acontecendo aí. Inclusive, as confederações de esporte já estão voltando atrás nas suas decisões. Porque nenhuma mulher quer competir na confederação masculina se sentindo um homem. Por quê? Porque sabe que biologicamente ela não dá conta. Agora, tem muitos homens que se sentem biologicamente mulheres querendo competir na Liga Feminina, né? E agora as confederações já começaram a repensar, porque virou um baile. Porque o meu corpo não esqueceu a força que ele tem, porque eu me sinto uma mulher. Se eu sou um homem, o meu corpo não deixou de desempenhar as suas funções biológicas, né? Por mais hormônio que se tome, então, a força de um homem é diferente da força de uma mulher e é justamente por isso que tem a diferença. Então, que se cria, então, uma terceira liga, né? Vamos ter uma terceira liga para trans, ok. Mas o que nós estamos dizendo é que o movimento feminista hoje, ele embasa toda essa piração da sexualidade que a gente está vivendo, né? E elas em nome de combater o chauvinismo, que é o machismo, o extremismo do lado masculino, ela está exterminando o feminino. Ou seja, as mulheres estão assumindo características masculinas, elas querem se vestir como homens, elas querem ter a atitude dos homens, naquilo que eles têm, não naquilo que eles têm de melhor, mas naquilo que eles têm de pior. Exatamente. Hoje as mulheres morrem mais do infarto do miocárdio, hoje as mulheres são mais promíscuas, hoje as mulheres estão consumindo mais pornografia, hoje isso descaracteriza as funções cerebrais, o alto consumo de pornografia, a gente sabe, cientificamente provado, desconfigura, né, a maneira como você se relaciona sexualmente com o parceiro. As mulheres hoje estão mais abusivas, né? E, inclusive, as mulheres hoje estão batendo nos seus companheiros. Haja visto aí o nosso último caso do Johnny Depp, né? Que tanta coisa veio à tona, ele também assumindo o lado dele, abusivo, com drogas e bebida e tal, mas ficou caracterizado e provado que a mulher é que batia nele, né? Ou seja, em nome de se conquistar o direito de voz, o direito de oportunidade e o direito de mesmos salários pelo mesmo trabalho, quer dizer, o que é óbvio, né? Direitos iguais no que tange ao indivíduo. Então, eu sou mulher, a Bíblia mesmo já fala sobre isso, né? Que em Jesus nós somos igualados. Não tem mulher, nem homem, não tem grego, né? Enfim, a cruz nos igualou, a graça nos igualou. Então, nós deveríamos ter os mesmos salários, nós deveríamos ter as mesmas oportunidades de trabalho, de estudo, né? De podermos criar os nossos filhos e de ter uma carreira, enfim. E essa busca, eu acho saudável. Só que tomou um rumo totalmente de guerra, de confronto e de descaracterização, desconfiguração e desvalorização do feminino, né? E do masculino. Então, assim, ao mesmo tempo que a mulher se torna um homem, ela também fala, eu não preciso de um homem para nada. Eu posso excluir ele da minha vida. Falei alguma besteira ou dei um resumo legal para o pessoal de casa? Deu praticamente uma aula. Eu acho que naquele início, né, naquela primeira onda, existiam os argumentos reais mesmo para a mulher poder ter as atitudes ali do feminismo. Mas hoje em dia virou uma bagunça. Você vai saber falar melhor, mas muitas pessoas, agora muitas mulheres, elas vão na onda e não sabem nem o que é o feminismo, né? De verdade, lá no início. Foi totalmente deturpado. Então, as pessoas perderam completamente a identidade no meio disso tudo. Eu acho que foi isso que aconteceu. É tanto perder a identidade que até essa questão, né, elas não sabem quem são mesmo. Sim, eu acho que as pessoas... Os papéis foram invertidos, elas não sabem quem são. É uma crise de identidade, né? É uma crise de identidade que aconteceu no meio disso tudo. Na verdade, eu acho que a crise ela é mais do que de identidade, ela é uma crise
em todos os aspectos. Uma crise moral, Uma crise geral, porque... Uma crise afetiva. Uma coisa que eu sempre pensava, né, quando eu estudei Direito, é porque a lei, ela precisa de definir algumas questões para colocar limites, para colocar ordem. Então, precisa haver limites, precisa ter parâmetros, né? E o que essa sociedade fluida está fazendo é tirar qualquer tipo de parâmetro ou de definição, né? Então, não existe definição. Você é o que você sente. Daqui a pouquinho está tudo bem se eu quiser ser cachorro, né? Não, então, inclusive, assim, já tem os casos, já começaram os casos. Tem gente que está se casando com bonecos, com né? árvores. Então, assim, está se perdendo. E aí, chamar isso de casamento, né? Então, essa é a questão que eu sempre pensei, né? Enquanto eu estudava Direito. Você quer falar sobre uma outra coisa? Então, dê outros nomes. Coloque, porque a sociedade, a gente está em constante mutação mesmo. As coisas estão mudando. Então, dê os nomes corretos, mas não tente enfiar a goela da sociedade ou de uma cultura. Não estou falando que a gente não tenha que evoluir, não estou falando disso, mas eu estou falando do risco que a gente está se correndo mesmo de perder todas as nossas bases e definições, né? E parâmetros, até para que a gente seja uma sociedade organizada e que consiga progredir. Né? Então, acho que esse é o maior caos, é esse arrancar e quebrar de tudo qualquer que se parâmetro, tem, né? a qualquer custo. A custo de uma felicidade. Peraí, a gente aqui temos mães, a gente sabe que tem muita coisa que a gente não faz pela felicidade, mas a gente faz pela visão, pelo objetivo, pelo que se quer. A vida é isso. É uma né? sociedade que está buscando só prazer, prazer, prazer. Eu quero fazer valer o que eu acho, o que eu penso e o meu prazer. E se eu tiver que passar por cima do que quer que seja, eu vou passar. É mais ou menos isso que está rolando. Tudo é permitido? Não, a Bíblia deixa muito claro, não é tudo permitido. A Bíblia diz que o meu corpo, ele pertence ao meu cônjuge, assim como o corpo dele também pertence a mim. E quando é um casamento ajustado, diante do que Deus também estabelece, isso acontece de uma forma maravilhosa, porque Deus sabe o que é bom, né? Então, acho que esses são os medos, né? Os problemas disso aí. Vira uma desordem, porque eu até, inclusive, eu cheguei para meus 2 filhos e falei assim, se a mamãe falasse para vocês fazerem o que vocês quisessem a partir de agora, vocês crianças, não, agora você pode fazer, você não precisa tomar banho, não vou falar para você escovar dente mais, você não precisa colocar um uniforme para ir para a escola, se não quiser ir para a aula, não precisa ir. O que vocês iam gostar? Como vocês reagiriam? Eles falaram, não, mamãe, eu não quero, não. Não quero que você faça isso nunca. Continua falando para a gente. Então, eles precisam, né? A gente vê que a criança, ela precisa do limite. Sim. Todo ser humano. O ser humano precisa do limite. Né? Todo ser humano. Para sentir segurança. Porque senão acho que perde muito essa segurança que vira toda a desordem. Sim, independente de ser cristão ou não, Deus colocou a ordem, a moral dentro do coração do homem. Agora nós vamos colocar mais uma mulher nessa conversa, a escritora Cris Correia. Ela é autora da linha de estudos Não Existe Feminista Cristã. E após 10 anos de pesquisa, abriu o primeiro grupo de estudos dedicado ao antagonismo entre feminismo e cristianismo. Bem-vinda, Cris! Oi, gente. Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite para conversar aí sobre esse assunto que é bem polêmico, né? Sim, obrigada a você por ter se disponibilizado em estar conosco aí através dessa via virtual. Agora me fala aqui, Cris, você gosta de briga boa para você entrar, né? John, eu fiz essa pergunta para Catarine, e agora eu quero repeti-la para você. Como é que você foi despertada para a necessidade de jogar a luz sobre esse antagonismo? Quando é que você deu conta que não dá para ser feminista, que feminismo e cristianismo são duas coisas que têm realmente fundamentos que chega num momento que não dá para colocar tudo no mesmo balaio, não? Quando é que a luz acendeu, Cris? 10 anos atrás, falar de feminismo não era muito comum, né? Então, a gente não tinha uma consciência política. A gente não entendia que feminismo era política. Poucas coisas nos eram passadas sobre feminismo e, assim como todo mundo, eu entendia que feminismo era algo que representava as mulheres, era algo relacionado aos direitos femininos, né? Eu achava
que isso era feminismo. Mas nunca me envolvi com nada disso. Eu sou do interior de São Paulo, uma cidade bem pequena, com 19 mil habitantes. Então, as pessoas não tinham muito interesse por questões que estavam mais relacionadas às universidades, capitais, né? Então, eu ouvia falar muito pouco de feminismo. Então, quando eu me deparei com a agressividade das militantes feministas na internet, foi quando eu percebi que tinha alguma coisa errada com a definição que tinham me dado, né? Então, eu comecei a participar de alguns fóruns de discussão em relação ao aborto, né? Como cristã, eu sempre tive interesse de saber o que as pessoas estavam discutindo sobre esse tema. Por que as pessoas achavam correto defender o aborto em qualquer circunstância, né? Então, eu comecei a estudava filosofia, eu me formei em pedagogia, então eu tive uma grade de filosofia bem extensa, então eu comecei a pesquisar mais sobre filosofia, tive contato com outras pessoas que estudavam, professores, né, de universidades das capitais, através da internet, e as discussões eram sempre muito acaloradas, né? E o cristão sempre ridicularizado, colocado como uma pessoa sem instrução. Então, esse tema em especial do aborto me despertou para o fato de que não dava para ser feminista e cristã. Não tinha como, porque todas as vezes que eu me posicionei, mesmo cientificamente, filosoficamente, contra o aborto, né? Porque não é só o argumento religioso que sustenta uma defesa da vida intrauterina, né? Não precisa ser cristão para ser contra o aborto. Existem associações de ateus que são a favor da vida e contra o aborto. Então, quando eu me deparei com o fato de que eu não tinha voz, mesmo sendo mulher, num tema que era discutido entre mulheres, né? As mulheres, geralmente feministas, se dizem representantes de todas as mulheres e que estavam defendendo o direito feminino. E o direito feminino que elas diziam defender era o aborto, e eu não concordava. Então, quando eu comecei a discordar e a apresentar argumentos, mesmo que não sejam argumentos religiosos, eu enfrentei bastante perseguição, bastante resistência e ataque pesado mesmo das feministas. E isso me despertou para estudar mais sobre o movimento e me aprofundar no assunto. Então, inicialmente, foi esse o tema que me despertou para o fato de que cristianismo e feminismo não tinham como andar junto mesmo. Então, fala comigo aqui com todas as letras. Existe uma feminista contra o aborto? Não existe. Então, para você que está em casa aí, para você que está em casa se achando feminista, deixa eu te falar, você está um pouco assim fora da página, entendeu? Porque para ser feminista, você é dona do seu corpo, suas regras, e se você não deseja uma gestação, o que se briga é que você tenha direito de matar uma pessoa que está no seu ventre, porque afinal de contas esse é um direito da mulher. Não é isso que é falado, Cris? Tem uma teórica, eu gosto de citar as próprias feministas para as pessoas compreenderem que não é uma coisa da construída nossa cabeça, da né? nossa fala. Isso, não é porque eu sou cristã e eu, de repente, decidi não ser feminista e comecei a falar que não dá para ser feminista cristã. As próprias feministas, as teóricas do movimento, aquelas que produzem a filosofia, a teoria, né, que vai ser consumida e que vai formar a opinião de um movimento, de um coletivo feminista, elas dizem claramente, você só pode ser feminista se você for a favor do que elas chamam de direito reprodutivo, que é o direito de matar um bebê no ventre, literalmente, sem rodeios. Então não tem como você ser feminista e ser contra o aborto. Você precisa ver o aborto como um direito, senão você não é considerada feminista. Quando você, Cris, ficou incomodada e você descobriu que essa questão, olha, não dá... Peraí, eu estou acreditando que o feminismo é uma coisa, mas agora, diante desses discursos, diante da agressividade dessas meninas, dessas militantes, eu estou descobrindo que o feminismo é outra coisa. E eu acho que a maioria das mulheres que hoje se auto-intitulam feministas, as leigas, a maioria delas não sabem
tudo que envolve ser feminista, é isso? Isso, a maioria, realmente. A maioria das pessoas, elas têm aquele pensamento que é um pensamento comum, né? O imaginário comum que a gente chama, que são pensamentos que são jogados na mídia, nas revistas, né? Então, chega até a maioria das pessoas a ideia de que o feminismo, ele como que eu posso dizer? Ele é um movimento que luta pelo direito feminino. De Só que voz, de quando você vai ver- oportunidade, a gente enxerga como feminismo a luta pelo direito à igualdade, ao direito de igualdade de voz, a igualdade de oportunidade, não é isso? Mas não é só isso. Isso. Deixa eu tentar ser clara no que eu falei. Eu acho que eu me embananei um pouquinho aqui para explicar. Resumidamente, quando você pesquisa no Google, por exemplo, o que é o feminismo? Um movimento que luta pelos direitos civis das mulheres. Se fosse isso, ia ser ótimo. E eu acho que a maioria das pessoas acredita que seja isso. E por isso abraça, porque entende que é um coletivo político, um movimento que vai defender os direitos da mulher. Só que quando você estuda as teóricas, você ouve o que as próprias feministas têm a dizer, você percebe que não é sobre os direitos civis das mulheres. É sobre uma pauta política específica que defende o pensamento político de uma classe específica, não necessariamente de todas as mulheres. E aí você chega ao aborto, que é a pauta principal do feminismo, né? As pessoas falam muito em vertentes femininas. Independente da vertente feminina, todas elas vão ter alguns princípios fundamentais. E um desses princípios fundamentais é o aborto ser visto como direito. Então, por mais que existam vertentes do movimento, existem os princípios fundamentais. Eu costumo dizer que é mais ou menos como a nossa fé. Existem vertentes da nossa fé. Algumas pessoas são carismáticas, outras são tradicionalistas, mas todos os cristãos precisam estar de acordo com os fundamentos da fé. Existem princípios invioláveis no cristianismo. E no feminismo é a mesma coisa. Existem alguns princípios que são invioláveis, que toda feminista vai defender, independente da vertente, do tempo e do contexto em que ela estiver. Se ela for feminista, ela vai ter esses princípios fundamentais e um deles é o aborto. Cris, a gente já vai ter que encerrar a sua participação, mas eu queria que você, porque eu sei que também você fala com muita autoridade sobre essa questão do aborto, né? Fala para nós, eu já sei, nós já sabemos, mas por que uma mulher não pode fazer um aborto? Parece muito óbvio o que eu estou te perguntando, entendeu? Parece uma coisa que está muito na cara. Mas por que uma mulher não pode? Por que para nós o aborto não é natural, o aborto não é um método contraceptivo? Por quê? Resumindo essa questão, a gente ouve muito falar que aborto é um avanço, seria um avanço da sociedade. Mas quando você vai estudar a antropologia, né, como que é a história do homem na humanidade, você vê que aborto é um retrocesso, porque era uma prática primitiva, né? Muitas tribos, comunidades primitivas viam o aborto como um método contraceptivo, por falta de conhecimento e por falta de recursos. Com o avanço da medicina, isso historicamente é comprovado, com o avanço da medicina, entendeu-se que desde a concepção existe vida. Então, desde que há a concepção, existe uma vida humana em desenvolvimento. E a ciência diz que essa é a fase em que o ser humano está mais em evolução. Então, se você entende que o aborto é uma violação desse desenvolvimento e uma forma muito agressiva, todas as práticas abortivas são muito agressivas, tanto ao feto em desenvolvimento quanto ao corpo feminino. Então, ele também é uma violência ao corpo da mulher. Então, todo esse discurso do feminismo que diz que o aborto é uma solução para uma gravidez indesejada, ele não se sustenta na própria ciência, porque toda a prática do aborto ela é
agressiva ao corpo da mulher. Tanto é que algumas mulheres que são sujeitas ao aborto, elas podem, inclusive, ter perfuração do útero, ter várias complicações médicas, além das psicológicas, que vão acarretar aí em dificuldade até engravidar novamente depois. Então, o aborto, ele não pode ser visto como um direito, porque ele tira o direito principal da vida humana, que é o direito a existir, né? Então, como que a gente pode olhar para um ato violento, a um ser indefeso, em desenvolvimento, e dizer que isso é um direito? Direito de quem e por quê? Então, não tem como a gente olhar como um avanço, inclusive agora nos Estados Unidos, né, um país modelo aí, foi revogada a lei que permite aborto no país todo. Então, tá aí uma polêmica, as feministas estão bem nervosas com isso, porque entendeu-se que foi sustentado ali juridicamente baseado em uma história que não era verdadeira e também que não combina com a Constituição daquele país, né? Que tem o compromisso de preservar a vida, de defender a existência, inclusive a partir da concepção. Então, engana-se quem acha que apenas os religiosos, né, moralistas, são... Conservadores. Os conservadores são contra o aborto. Existe toda uma explicação filosófica, científica, bioética, né, de que a vida intrauterina, ela é uma vida humana em desenvolvimento, e você atacar esta vida sem defesa nenhuma, né, porque essa vida não tem como se defender, é um ato de covardia. Então, como que a gente vai ser contra a violência, fazer discurso contra a violência no nosso contexto, né, de existência, já nascidos, se nós passamos a defender um ato de violência a um ser em desenvolvimento que não pode se defender? Então, a questão do aborto, ela aborda várias questões, né, sociológicas, filosóficas, científicas e também religiosas. Então, a gente tem que pensar de uma forma bem mais ampla para discutir isso, não a partir das paixões políticas, né, como o feminismo faz, mas a partir de questões que dizem respeito à nossa própria sensibilidade como ser humano mesmo. Fantástico, Cris. Cris, a vontade de te ouvir muito, muito mais. Está sendo muito bom, a gente está aprendendo muito. Mas a gente vai deixar essa conversa para outro programa. Obrigada pela sua participação, minha linda. Eu que agradeço. Você ajudou Beijo, muito. gente. Beijo, obrigada. Tchau. Muito bom, né, gente? Parece óbvio, mas é tão bom quando a gente escuta alguém que está usando o olhar certo, a perspectiva certa. Nós não estamos defendendo aqui nada apenas pelo prisma da religião, mas vamos usar um pouco de bom senso e sensatez. Estamos de volta com o nosso Chá das Quatro e continuando a falar sobre o aborto. Nós começamos esse programa falando sobre o feminismo, né? Que não é tão aquilo que a gente pensava que era. E terminamos o último bloco com uma aula aí sobre os malefícios, né? As pessoas, às vezes, o feminismo levanta muito essa bandeira de que o aborto é uma questão de saúde pública, de que o aborto é uma solução, mas, na verdade, a gente sabe que é uma estratégia política, né? Então, mas para a gente continuar nessa conversa, vamos chamar um homem, vamos ouvir o contraponto, né? A opinião de um homem sobre esse assunto. Vamos lá? Vamos conferir? Uma das maiores tensões desses últimos tempos é o feminismo ou o movimento feminista. O movimento feminista, ele surgiu muito antes do que muitas pessoas pensam e se dividiu em várias fases e várias ondas. Todas essas fases e todas essas ondas, bem como o protofeminismo, que se originou ali depois da Revolução Francesa, tinha ali uma pauta externa que se vendia muito bem para as mulheres, mas também havia uma intenção oculta ou nem tão oculta mais por trás delas. As duas frases mais famosas atualmente do feminismo é que o lugar da mulher é aonde ela quiser e o meu corpo
as minhas regras. O lugar da mulher é aonde ela quiser, inclusive se ela quiser ficar em casa, inclusive se ela quiser ter filhos, inclusive se ela quiser trabalhar fora. O cristianismo sempre defendeu a nossa liberdade e, inclusive, foi o próprio mestre que inseriu de forma legítima as mulheres. Libertinagem justamente foi sempre o propósito verdadeiro por trás das feministas. Queriam não diminuir a desigualdade que existia entre os gêneros, mas queriam sobressair ao sistema patriarcal. A defesa das feministas sempre foi, nas diversas ondas, contrária ao casamento, favorável ao divórcio, ao aborto, à promiscuidade e à libertinagem sexual. A gente vê nos dias de hoje que a luta do feminismo, como outras pautas chamadas minoritárias, é destruir aquilo que Deus criou, destruir a identidade do homem, destruir a identidade da mulher. A gente vê na Bíblia que Deus criou o homem e criou a mulher, ambos à sua imagem e semelhança. Há algo de Deus no sexo feminino e há algo de Deus no sexo masculino, e isso é maravilhoso. Para finalizar, eu quero deixar uma frase que é atribuída a Abraham Lincoln: a mão que balança o berço é a mesma mão que governa o mundo. O próprio feminismo tem diminuído o papel e a importância da mulher na sociedade. Simone de Beauvoir, uma das expoentes da última onda do feminismo, dizia, pasmem, que feminino não existe, é apenas uma construção opressora social. Isso vai contra a biologia, isso vai contra a psicologia, isso vai contra a nossa fé cristã. Existe algo grandioso no ser mulher, no ser feminina. Mulheres, principalmente você que me assiste, que é cristã, você não precisa de movimentos que te representem, porque a maior representatividade da história do mundo aconteceu na cruz, onde Jesus, ele morreu naquele lugar para representar-nos diante de Deus e levar de uma vez por todas naquela cruz todas as nossas dores, todas as injustiças, todas as indignações, todos os preconceitos, todos os abusos, para nos dar uma vida eterna. Obrigada, Leandro Jarrell, pela sua relevante posição aí no contraponto. Muito bom. Eu acho que não tem nada para ser acrescentado, né, gente? O Leandro foi claro como a luz do meio-dia. E é essa luz do meio-dia que tem que julgar clareza mesmo nas nossas opiniões. Porque às vezes a gente pensando, muitas mulheres pensando que estão defendendo o direito de fala, o direito de oportunidade, o direito de estudar, o direito de ganhar o mesmo salário pela mesma função desempenhada, na verdade, é muito mais que isso. Como ele começou falando, se apresenta algo sugestivo para a mulher, ela compra a ideia, mas por trás disso é um movimento maligno. E quando a mulher é destituída desse lugar do feminino, né, nós perdemos o nosso maior poder. E qual que é o nosso maior poder, Helena? O maior poder? Educar a próxima geração de homens. A gente não precisa virar um homem ou lutar essas lutas absurdas para a gente ensinar para os nossos filhos que as mulheres devem ser respeitadas, que elas são cooperadoras, que elas são para ser olhadas como parte do time e não como rivais. Né? Não é uma disputa de poder, é para que os gêneros se apreciem, se respeitem e cumpram a função para o qual Deus nos formou. Né? Nós já estamos terminando, gente, mas olha aqui, eu quero deixar essa sugestão de livro aqui, o Guia de Bolso contra Mentiras Feministas. Então, aqui atrás tem várias citações. Não deveria ser permitido à mulher nenhuma ficar em casa criando seus filhos. As mulheres não deveriam ter essa escolha, justamente porque, enquanto a tiverem, muitas vão optar por ela. De quem que é essa citação? Simone de Beauvoir. Feminismo é puro veneno. De quem é essa citação? Margaret Thatcher. Então a gente vê duas mulheres nas suas esferas de poder falando coisas antagônicas. Então, agora não dá realmente para a gente se intitular cristã, ou seja, defensoras da vida, do afeto, do amor, da consideração, e
ser a favor dos fundamentos do verdadeiro movimento feminista. Nós estamos caminhando para o encerramento, eu quero que vocês deixem suas considerações, meninas. Eu deixo aquele versículo que fala: conhecereis a verdade vos libertará, né? Porque eu acho que a verdade, ela liberta em todos os aspectos, em todos os sentidos. Tanto a verdade bíblica, quanto você ter conhecimento de alguma coisa. Isso vai te libertar, porque às vezes as pessoas estão sendo enganadas por falta de conhecimento. Você, Isa? Muito bom. A gente estava até falando aqui agora há pouco, né? A respeito de como até a própria natureza também se movimenta, né? Que existe o dimorfismo sexual, a diferença de gênero dentro dos próprios animais, para que haja atração e para que haja a reprodução. Então, eu vejo que muitos desses pensamentos é realmente para uma extinção da humanidade. E eu quero deixar só uma reflexão aqui. Por que a gente acha que está tudo bem a gente matar alguém dentro do ventre por questão de saúde, né? Seja pública, e por que essa não é uma solução pensada em vida, né? Sim. Qual que é a questão? Então, eu acho que é realmente uma covardia, porque ali você não viu o rostinho, você não viu o olhinho, a pessoa não tem a voz, ela não tem o direito de dizer. Então, é muito cruel. Inclusive, muitas mulheres, elas deixam de abortar quando elas têm acesso ao ultrassom, quando elas sentem o som do coraçãozinho do seu bebê batendo dentro do ventre. O que eu queria deixar para encerrar é que o feminismo, ele tem roubado o verdadeiro papel da mulher na sociedade. Isso nos foi tirado através de uma mentira. Assim como lá no Éden, Eva escutou uma mentira da serpente, onde ela disse que se ela desobedecesse a Deus e comesse do fruto proibido, levando ali um sofisma para ela, e ela seria livre, né? Adão e Eva seriam livres, seriam como deuses. Ela acatando ali aquela mentira, a partir daquilo ali o pecado entra no mundo, gerando o caos. E até hoje o feminismo, ele tem feito isso, para continuar gerando o caos no mundo, para poder desestabilizar toda a sociedade. O feminismo, ele continua jogando mentiras nos ouvidos das mulheres, para que elas possam aderir às pautas políticas do movimento feminista, e com isso as mulheres, elas têm abrido mão do seu papel, elas têm abdicado do seu papel, elas têm abdicado de ser a base da sociedade, porque a mulher sendo a base da sociedade, como o Leandro Jarrell falou muito bem, ela governa o mundo, porque os seus filhos que aprenderam os valores cristãos, os princípios, os valores morais que formaram a sociedade, esses homens, aprendendo tudo isso com suas mães, né, dentro dos lares, né, o poder emanando do lar, eles governam o mundo. A partir do momento que eu tiro a mulher do lar, eu tiro a base da sociedade. E quando você tira a base de uma edificação, ou quando você corta a raiz de uma árvore, o tronco é destruído, essa edificação é destruída. Por isso que a sociedade tem sido destruída, porque o feminismo, ele tem mentido para as mulheres para tirar a base da sociedade e assim gerar o caos total, que é o que a gente está vendo hoje. Obrigada, Catarina, pela sua fala. E a gente vai encerrando por aqui. E a gente quer deixar muito claro aqui, gente, a gente não é contra as mulheres. A gente quer que as mulheres produzam, floresçam. A mulher é tão capaz, tão inteligente, e ela pode atuar em várias áreas. Quando a gente fala de tirar a mulher do lar, a gente não está falando simplesmente da mulher ir trabalhar fora e ter uma carreira. A gente está falando de tirar o coração dela do lar, o coração da família. E aí, realmente, a sociedade fica comprometida. Fiquem com esses pensamentos. Eu espero que a gente tenha jogado luz em algumas dúvidas. Que Deus abençoe cada um de nós. Até o próximo Chá das 4, se Deus quiser.